do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, que maravilha. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos e pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e para você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor, você que já está aí na nossa live. A graça e paz para todos, vocês que estão em casa. Nesse momento nós estamos começando aqui mais um culto ao Senhor, aqui na PIB do Castelo. Nós queremos, desde já, agradecer a sua presença e louvar a Deus pela sua vida. E vamos nesse clima de alegria, onde nós cantamos aqui, sabendo que o Senhor tem muito mais ainda nas nossas vidas. Está orando nesse momento, dedicando esse momento de gratidão ao Senhor por estarmos aqui juntos. Então, nesse momento quero pedir para você fechar os seus olhos e na sua casa, onde você está aí, levantar a sua voz e agradecer ao Senhor por mais um dia, por mais uma oportunidade de louvar o seu nome. Deus, nós queremos, Pai, nessa noite louvar o teu nome, engrandecer ao Senhor. Estamos aqui, Deus, reunidos nesse lugar, porque entendemos, Deus, que o Senhor tem feito muitas coisas nas nossas vidas. E é a gratidão que temos a Ti, Deus, que nos reúne, que nos junta, Deus, para estarmos, Senhor, também servindo a Tua igreja, trazendo um momento, Senhor, também de refrigério, de louvor, de adoração, de orações e de mensagem, de pregação da Tua palavra. Nós estamos aqui, Senhor, porque entendemos, Senhor, que a Tua missão nas nossas vidas, Senhor, é uma coisa maravilhosa e linda. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada pessoa que tem colocado a sua vida à disposição da Tua obra. E desde já, Deus, queremos louvar por cada pessoa que está também em suas casas nesse momento, com a sua família. Nesse momento também em que nós nos preocupamos, Senhor, com a saúde de todos. Onde estamos reclusos, Senhor, em nossas casas, mas não temendo, Senhor,
pelas nossas próprias vidas nesse sentido, Senhor, terreno, mas sabendo, Deus, que ainda temos uma missão para realizar como igreja aqui. E então, nesse momento, nós estamos, Senhor, olhando para o Teu reino e também para as vidas que precisam, Senhor, ainda ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, nós queremos Te louvar, Te engrandecer para a honra e glória do Teu nome. Amém. Então vamos louvar ainda ao Senhor algumas músicas. E nesse momento, eu quero que você, onde você está aí, comece a pensar naquilo que tem deixado o seu coração temeroso, que tem trazido de alguma forma medo a você, a sua família. Eu não sei exatamente o que é que tem deixado o seu coração atribulado. Se o medo de perder o emprego, ou de ficar doente, de perder algum familiar. Mas nessa noite, vamos fazer desse hino a nossa oração. Vamos deixar na cruz tudo aquilo que nos traz medo, tudo aquilo que tenta roubar a nossa fé. Vamos entregar ao Senhor nessa noite, sabendo que tudo Ele já comprou por nós. A sua palavra diz que as nossas doenças, as nossas chagas, as nossas feridas, as nossas maldições foram levadas por Ele naquela cruz. Então é com fé nessa palavra que nós hoje entregamos ao Senhor tudo aquilo que traz temor ao nosso coração. E dizemos ao Senhor: não temeremos. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olha para o Senhor. Olho para você, corro para você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando minha dor, você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho para você, corro para você, teu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Então diga que depende. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra tirar dores.
na cruz, tudo que passou, tudo que ficou para trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Esse amor que não mediu esforços. Esse amor que não olhou para o tamanho do nosso pecado, mas, como diz a palavra do Senhor, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado, para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse a vida eterna. E é crendo nesse amor manifesto na pessoa de Jesus Cristo que nós podemos olhar para as dificuldades da vida e dizer assim: eu não tenho medo, eu não temo, porque eu tenho a vida, eu tenho a vida eterna. Aleluia!
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém. Essa música que vamos louvar agora é uma música bem antiga, mas é uma música que tem uma mensagem muito bonita. E não só nesse momento que nós estamos vivendo, né, que o mundo está vivendo, não só nesse momento nós precisamos ser mais solidários, olhar com um olhar mais de compaixão para as pessoas, mas que possamos andar como Jesus andou, olhar para aqueles mais necessitados, sentir compaixão e ajudar. Na palavra de Deus diz que existia um homem que era cego e andava pela beira do caminho. Um dia ele soube que Jesus estava passando e ele não hesitou e clamou, porque ele sabia que ali passava o filho de Davi. E ele clamou por misericórdia. Jesus, se compadecendo dele, foi até ele e o curou. O nome desse homem era Bartimeu. E na nossa sociedade temos muitos Bartimeus, pessoas que durante uma maior parte da sua vida, ou grande parte da sua vida, esteve cego, mas em um determinado momento encontrou o Senhor e a luz surgiu em seus olhos. Eu fui um desses, você também foi um desses que andou cego, desgarrado, mas alguém teve compaixão de você, pregou o Evangelho e hoje você tem a luz da salvação. Então que possamos olhar para as pessoas desse mundo e entender que elas precisam da luz da salvação, que é o Senhor Jesus. Havia um homem cego perto de Jericó, vivendo às margens da vida, ele andava só. A solidão de quem não tem a esperança de um amanhecer, a solidão de quem anda cercado de pessoas, mas ninguém o vê. Mas aquele homem viu a luz brilhar, e era bem mais forte que a sua escuridão. Ele então clamou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim.
Eu sou Bartimeu, tenha compaixão de mim, ó Deus, amor, Ele nos amou sim, amor, Ele nos amou primeiro, Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, amor, Ele nos amou sim, amor, Ele nos amou primeiro, se você crer, tudo é possível ao que crê em Deus. Os dias tão quentes, as noites tão frias. Será que alguém se importaria? Se alguém se importaria por quem nunca viu? Será que alguém que nunca viu se sente importante se alguém o vê? Mas aquele homem viu a luz brilhar e era bem mais forte que a sua escuridão. Ele então clamou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu sou Bartimeu, tenha compaixão de mim. Ó Deus, amor, Ele nos amou sim, amor, Ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amor, Ele nos amou sim, amor, Ele nos amou primeiro. Se você crer, tudo é possível ao que crer em Deus. Ele é o Deus que vê quando ninguém vê. Ele conhece as lágrimas que rolaram e as que ficaram no coração, que faz um fraco um campeão. Estou seguro em suas mãos. Diga aí isso onde você está. Ele é o Deus que vê quando ninguém vê. Ele conhece as lágrimas que rolaram, as que ficaram no coração. Ele faz do fraco um campeão. Estou seguro em suas mãos. Estou seguro em suas mãos, sim. Amor, Ele nos amou, sim, amor, Ele nos amou primeiro. Ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Amor, Ele nos amou, sim, amor, Ele nos amou primeiro. Se você crer, tudo é possível ao que crê, sim é. Se você crer, tudo é possível ao que crê em Deus. Se você crer, tudo é possível ao que crê em Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, graça e paz. Como é bom estarmos mais uma vez juntos. Queria louvar a Deus pela vida. Eu estava ali acompanhando cada um dos irmãos que está conosco, que está ao vivo. A minha oração é que Deus os guarde, que Deus os livre, que Deus os abençoe, que a mão do Senhor esteja nos cobrindo, guardando, livrando e protegendo cada um de nós, toda a nossa casa, toda a nossa família. Eu quero falar nesta noite sobre o Deus de toda glória. Ele sempre cuida do seu povo. Você está em casa, pega a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 19, versículo 1. Nós vamos ler essa porção da palavra de Deus e orar para que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração tudo
que precisamos nessa noite, amém? Diz assim a palavra do Senhor, segundo Reis, capítulo 19, versículo 1. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, que nesta noite maravilhosa e gloriosa, onde a tua presença é sentida, é real, e cada irmão que está em casa, que hoje tirou o dia para consagração, para estar na tua presença, ó Deus, que em nome de Jesus, através dessa live, a tua palavra seja ministrada, o teu Espírito possa agir e alcançar cada vida e abençoar cada família, para a honra, glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus queridos, se existe uma coisa que precisamos ter plena consciência, é que estamos em guerra. Sim, estamos vivendo uma guerra. E vivemos uma guerra onde somos continuamente atacados. Física, emocional e espiritualmente. Aliás, sempre foi assim. Em meio às lutas, em meio às guerras, o inimigo sempre nos ataca, tenta atingir cada uma dessas áreas. Na época do rei Ezequias, não foi diferente. O exército da Assíria usava essa mesma estratégia, até porque essa estratégia vem de inspiração maligna. A verdade, meus irmãos, é que no livro de 2 Reis, encontramos no capítulo 18, 19 e 20, a biografia desse grande rei chamado o rei Ezequias. Começa aqui, meus irmãos, no capítulo 18, versículo 1, dizendo que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, que era o rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Pense num filho crente de um pai ímpio, porque, meus irmãos, quando o reino foi dividido, após a morte de Salomão, e o reino foi dividido, Judá teve, 13 reis, 6 bons e os outros maus. Desculpe, ele era o 13º rei. Foram, na verdade, 19, 6 bons e 13 maus. O nome Ezequias significa Javé fortalece. Tem tudo a ver com a história dele, porque o seu pai, Acais, matou o seu próprio irmão. O irmão de Ezequias, ele sacrificou aos deuses estranhos. É nesse contexto que, por causa do pecado do seu pai, a Síria, juntamente com Israel, entram em guerra, isso no capítulo 16 do livro de 2 Reis, contra Judá, e o pai dele, Acais, pede socorro à Síria, que era o grande império que estava se levantando, se estabelecendo naquela época. Então, quando no capítulo 18, versículo 2, diz que tinha 25 anos de idade, no caso Ezequias, quando começou a reinar, então ele já começa a reinar estando debaixo da autoridade do rei da Assíria. Então, ele reinou 29 anos. A diferença entre Ezequias e o seu pai Acais, a gente encontra no versículo 2, que diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor.
Ele tomou uma decisão. Se existe uma decisão que nós precisamos tomar na nossa vida, é de servir ao Senhor ou não. Em meio às lutas, em meio às guerras, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, em meio aos coronavírus da vida, nós precisamos tomar uma decisão. Tem gente que nunca tomou uma decisão. Não porque meu pai, não porque minha mãe, não porque... Não! Ezequias, ele tomou uma decisão. Seu pai andou nos caminhos de Israel, diz lá no capítulo 16, andou em desobediência, andou em pecado, sacrificou o seu próprio filho aos deuses estranhos, ele andou em idolatria, mas Ezequias, ele tomou uma decisão. Diz o versículo 3, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Diz no versículo 5 que Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel. No versículo 6 diz que ele se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Sabe, meus irmãos, na caminhada da fé, nós temos que tomar uma decisão, servir ao Senhor ou não. Isso vai ter consequências positivas ou consequências negativas. Na vida do seu pai, que tomou uma decisão de andar prestando culto aos deuses estranhos, andar em idolatria e oferecendo cultos aos deuses, sacrificando seu próprio filho, o que aconteceu com ele? Se levantou uma grande guerra. Ele pediu ajuda à Síria e por conta disso ficou como vassalo, pagando imposto à Síria. É nesse contexto que Ezequias começa a obedecer ao Senhor, andar na sua presença, seguindo e obedecendo os mandamentos do Senhor. E quais são as consequências? Olha aí a partir do versículo 7 do capítulo 18. Assim o Senhor estava com ele. Segundo lugar, ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Em terceiro lugar, ele rebelou-se contra o rei da Assíria e não mais o serviu. Em quarto lugar, ele derrotou os filisteus até Gaza. Quem decide servir ao Senhor com fidelidade, com integridade, confiando somente no Senhor, andando em obediência, as consequências são positivas. Deus é um Deus que cuida do seu povo, Deus é um Deus que abençoa. Ezequias, nesse capítulo 18, ele viu o exemplo de Samaria. No capítulo 18, dos versículos 9 a 12, a gente vê aqui a queda de Samaria. No versículo 10, no final do versículo 10, diz que Samaria foi conquistada. No versículo 12, preste atenção, que isso aconteceu porque não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas quebraram a sua aliança. Decidir obedecer a Deus ou não obedecer está em minhas mãos e em suas mãos. Nós podemos andar em aliança com Deus, estando debaixo da sua tutela, debaixo da sua proteção, ou quebrarmos essa aliança, andarmos em desobediência, andarmos em infidelidade e pagarmos as consequências. No capítulo 18 ainda, meus irmãos, nos mostra que, sim, quem anda em obediência, em fidelidade, em integridade ao Senhor, à palavra do Senhor, sim, nós passamos lutas, dificuldades, perseguições. Olhe o versículo 13, diz que no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, o rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então, a capital de Judá era Jerusalém, uma cidade fortificada. Na zona rural tinha outras cidades. A Síria se levanta com agora a maior potência do mundo, com esse grande exército, estava dominando todo o Oriente e resolve dominar Judá, Jerusalém. E eles partem nessa guerra para tentar alcançar Ezequias e nesse
ponto, a gente vê que Ezequias é igual a mim, igual a você. Às vezes, mesmo sendo crentes, mesmo sendo fiéis, andando em obediência, em algum momento da caminhada, nós fraquejamos. É isso que acontece, meus irmãos, no versículo 14. O problema aqui é que Ezequias, quando foi ameaçado pelo rei, ele tentou resolver essa parada usando armas emocionais, intelectuais. Ele tentou resolver à base de sabedoria, de inteligência. Olha o capítulo 18, o versículo 14, diz assim: então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, que estava em Laques, dizendo: eu errei, pare de me atacar e cumprirei tudo o que você me impuser. Ele achou que iria conquistar o rei, dizendo: não, eu errei, deixa para lá. Nesse momento, a guerra é emocional. Então, na parte B do versículo 14, o rei da Síria impõe a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Disse: não, a gente só faz as pazes se você me pagar isso, 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Então, assim, meus irmãos, é sempre assim. O inimigo ataca, tenta mostrar que ele é poderoso, que ele é forte, que ele vai nos dar alguns benefícios, e nesse contexto nos ameaça, e muitas vezes o medo nos faz recuar. Então, o medo nos faz tomar decisões erradas. Foi assim que o rei Ezequias começou a fazer besteira. Porque quando na Bíblia nós encontramos os grandes homens de Deus, como o rei Ezequias, o autor da palavra de Deus, que é o próprio Espírito Santo, não esconde os defeitos desses homens para debaixo do tapete, não. Ele tomou essa decisão no capítulo 18, versículo 15, diz que ele deu toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio. Ele arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras, e o ouro com que ele, o rei de Judá, as havia revestido e deu ao rei da Assíria. Ele tirou todo o ouro, toda a prata, até das portas do templo que era revestida, e tirou para dar o rei da Assíria. É assim em todas as guerras. O inimigo ameaça, nós ficamos com medo e muitas vezes abrimos mão até daquilo que não é nosso, aquilo que era do Senhor, que estava ali, aquele ouro, aquela prata, no templo do Senhor. É sempre assim, irmãos. Agora, o problema, sinceramente, é que a boca do inferno jamais estará satisfeita. Olha aí, capítulo 18, versículo 17. Mas o rei da Assíria enviou seus líderes aqui com um grande exército, no versículo 17, ir de encontro ao rei Ezequias. Então, o medo do rei se tornou terror. Versículo 18, do capítulo 18, mandaram chamar o rei. Quem saiu ao encontro deles foram Eliaquim e Uquias, né? Então assim, mas cadê o rei? Está se escondendo, está com medo, não tem coragem de enfrentar. Às vezes, quando nós estamos numa guerra, precisamos vencer, precisamos conquistar, precisamos avançar, mas temos medo. Muitas vezes estamos assim, inertes, sacrificando aquilo que temos de mais precioso, que é a nossa vida com Deus, a nossa vida de obediência a Deus, a nossa vida de fidelidade a Deus. O rei ali, irmãos, está se escondendo, e esses generais do exército da Síria chegam e fazem grandes ameaças. No versículo 20, ele levanta a seguinte questão: em quem o rei Ezequias está confiando? E aí, depois de enfrentar essa luta emocional, agora eles entram na área espiritual. Segundo o Reis 18, 22, diz assim: mas se vocês me dizem, confiamos no Senhor, o nosso Deus, eu pergunto, não é esse aqueles cujos altares Ezequias removeu? Então eles começam a atacar a fé,
começam a minar. Será que Deus não vai lhe livrar? Deus não vai lhe proteger? E há, em meio a essas ameaças, lá no versículo 25, eles começam a colocar fake news. Começam a colocar fake news na história e diz, não, foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse essa terra e a destruísse. Sabe, começam a dizer que foi Deus que mandou o exército e tal. E em meio a esse caos, meus irmãos, interessante no capítulo 18, do versículo 26 a 35, enquanto eles estão falando do lado de fora das muralhas ali e tal, estão falando do lado de fora das muralhas, e aí os representantes de Judá dizem assim, fale com os teus servos em aramaico, tal, para que os soldados que estão em cima do muro não escutem. Aí ele disse, o quê? Você pensa que meu Senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao rei? Então eles começam a minar a fé, começam a minar o ânimo dos soldados, dizendo, não, é para dizer a todo mundo mesmo e tal, porque vocês serão derrotados. Começa a dizer no versículo 29, não deixe que Ezequias os engane, não deixe que Ezequias os leve a confiar no Senhor. No versículo 30, no versículo 31, ele diz, façam as pazes comigo. No versículo 32, não deem ouvidos a Ezequias, e começa essa guerra, termina o capítulo 18, irmãos, em meio ao caos. Aí é quando chegamos ao capítulo 19, quando esses representantes do rei Ezequias voltam para ele, levam a notícia, e quando chegam lá, e aí diz, e aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Ei, às vezes é em meio ao caos, em meio à guerra, quando parece que não tem mais jeito, quando parece que não tem mais saída, quando parece que não tem mais solução, é nessas horas que a gente, parece que cai a ficha, a gente entende que nesse momento só Deus, nesse momento é hora de colocar a fé em prática, porque o Deus de toda a glória sempre cuida do seu povo. Então, numa hora como essa, o que fazer? Então, vem comigo, vamos descobrir, olhando para a vida de Ezequias. E o que foi que ele fez? Ezequias, que antes tentou agir de sabedoria, de inteligência, usando o emocional, não, eu errei e tal. Não, ele usa as armas espirituais. Capítulo 19, versículo 1, tendo o rei Ezequias ouvido tudo isso, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco. Rasgar as suas vestes e cobrir-se de pano de saco, irmãos, é um sinal de humilhação, quebrantamento, arrependimento, em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio à guerra contra o coronavírus. Foi isso que fizemos hoje. Foi levantado um jejum, foi levantado um momento de consagração no Brasil. A igreja do Senhor se levanta, porque nessa hora vamos buscar ao Senhor, porque só Deus pode trazer solução, só Deus pode nos salvar, só Deus pode nos livrar, só Deus pode nos proteger. Precisamos entender isso. É hora de nos humilharmos, é hora de nos quebrantarmos, é hora de nos arrependermos dos nossos pecados. E diz que ele então entrou na casa do Senhor. E o que significa isso? Em sinal de dependência de Deus. Se precisamos entender uma coisa nessa guerra que estamos enfrentando contra o coronavírus, sim, precisamos nos humilhar, precisamos nos quebrantar, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, clamar ao Senhor pelos pecados dessa nação, porque essa nação tem assassinado crianças ainda no ventre, tem assassinado nossos jovens por causa de drogas e tantas outras coisas, tem apoiado certas relações que afetam a nossa fé, que vão de encontro à palavra de Deus, e muitas vezes é um Brasil cheio de corrupção, de maldade, e Deus quer e exige que o seu povo, que se chama pelo seu nome, possa se humilhar, orar e me buscar, e buscar a sua face, se arrepender dos seus maus caminhos.
ele busca a presença do Senhor, ele vai à casa do Senhor em sinal de dependência de Deus. Sabe, meus irmãos, quando o rei rasgou as suas vestes, cobriu-se de panos de saco e foi à presença do Senhor. O que ele estava dizendo é que eu não confio mais nas minhas forças, no meu poder, na minha capacidade intelectual de resolver esse problema, de resolver essa situação. Ele vai à casa do Senhor dizendo: eu creio que aquele que está sentado no trono do universo é o único que tem todo o poder, é o único que tem toda a autoridade para resolver qualquer parada, seja contra o exército assírio, seja contra o coronavírus. O versículo 2 do capítulo 19 diz: então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de panos de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Ele decretou, de certa forma, os seus líderes principais estavam em jejum, também humilhados, em panos de saco, e mandou-os conversar com o profeta, porque, meus irmãos, o profeta Isaías representava a própria palavra de Deus, representava aquele que era a voz profética de Deus naquela época. Sabe, meus irmãos, sempre que a minha atenção está focada nos problemas, eu sou como que atingido por um torpedo do inimigo no centro das minhas emoções. O inimigo está usando essa arma poderosa nos nossos dias hoje. Sim, nessa guerra contra o coronavírus, muitas vezes o nosso medo é muito maior. Não estou dizendo que a gente tem que sair de casa, temos que desobedecer às autoridades constituídas, que temos que ir para trabalhar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não precisamos ter medo, porque nós servimos a um Deus todo-poderoso, um Deus soberano. Nós temos a arma contra o medo, que é a fé. Sempre que eu tiro os meus olhos do lado do problema e olho para o alto, eu olho para o Senhor, eu olho para o Altíssimo, aquele que está sentado no trono, aquele que tem todo o poder, aquele que tem toda a glória, aquele que tem toda a autoridade, que disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu tiro os olhos do problema e coloco os meus olhos no Senhor. É nesse momento, é como se eu lanço um torpedo espiritual contra as bases do inimigo. Porque, meus irmãos, a nossa vitória vem da nossa fé. Olhe para o alto. O meu foco está no alto, deve estar na revelação da palavra de Deus. Assim como Ezequias mandou seus servos irem de encontro ao profeta Isaías, esse é um tempo que nós devemos mergulhar na palavra de Deus. É na palavra de Deus onde temos promessas para as nossas vidas. É na palavra de Deus que nós temos a revelação através do Espírito Santo. Ah, meus irmãos, quando eles chegaram lá do versículo 3 em diante, né, e apresentou essas palavras, no versículo 6, disse assim: digam ao rei o seguinte, diz o profeta: assim diz o Senhor, não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Talvez o maior medo, o maior problema hoje não é o coronavírus, é o medo. As pessoas estão traumatizadas, muitas estão vivendo dentro das suas casas, entrando em depressão, com medo de tudo, com medo de todos. Eu não estou dizendo que a gente não deve se cuidar, sim, devemos usar tudo aquilo que a OMS tem passado, tem nos ensinado e tem nos mostrado, mas não temos que fazer do medo a nossa bandeira, não temos que nos tornar pessoas totalmente oprimidas pelo medo, totalmente aterrorizados. No versículo 20 do capítulo 19, diz assim: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ouvi a oração que você me fez a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Esse
tempo é um tempo que nós devemos buscar a palavra do Senhor, nós devemos orar, nós devemos clamar, devemos buscar ao Senhor pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, orando pela nossa igreja, orando pela nossa cidade, orando pelo Brasil. Esse é um tempo não apenas de orar, mas de clamar, de buscar a face do Senhor, de buscar a presença do Senhor, de confessar a Ele os nossos pecados, mas os pecados da nação. Nós precisamos entender que essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade é sua. O ímpio não conhece ao Senhor, o ímpio não tem intimidade com o Senhor, ele não é alcançado pelo Espírito Santo. Eu sim, você sim, esta é a nossa parte. O versículo 32, o profeta Isaías diz assim: portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. No versículo 33 diz: pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Ei, entenda uma coisa, precisamos entender: quem está do nosso lado é o Senhor. Ele é quem nos guarda, Ele é a sombra à nossa direita, Ele é quem nos livra, Ele é quem nos protege, Ele é quem nos guarda. E se tivermos de enfrentar o bicho, como diz o outro, se tivermos que passar pelo coronavírus, nós vamos passar, como o pastor Luiz Lucena, Ana Nery, por quem nós temos orado, pelo pastor Sócrates, pelo missionário, temos clamado ao Senhor, e Deus tem dado a vitória, tem levantado os seus filhos. Meus irmãos, Provérbios 24:10 diz que se te mostrares fraco no dia da angústia, no dia da batalha, no dia da guerra, sua força será pequena. É hora de nos fortalecer no Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios e diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. Sim, estamos em guerra, enfrentando uma guerra contra um inimigo oculto, contra um inimigo invisível, contra um inimigo poderoso. Mas eu quero dizer que a nossa vitória vem do Senhor. Ele é quem nos guarda, Ele é quem nos livra, Ele é quem nos protege. A nossa vida está em sua mão. Precisamos apenas crer que aquele que venceu a morte, que tomou as chaves do inferno, Ele tem todo o domínio, Ele tem todo o poder, é Ele que nos guarda, que nos livra, que nos protege. Em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que diremos então? À vista dessas coisas, diria Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ah, meus irmãos, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Afinal de contas, não é apenas o coronavírus que é uma ameaça, e os bandidos, e as outras enfermidades. Porque, diz o apóstolo Paulo, versículo 38 de Romanos 8, porque eu tenho bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, meus irmãos, como termina essa história? Versículo 35, naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres, 185 mil. Sabe por quê? Porque essa guerra não era de Ezequias, essa guerra era do Senhor. Essa guerra contra o coronavírus que estamos enfrentando hoje não é minha, não é sua. É o Senhor que vai trazer a solução.
O que é que nós precisamos fazer? Em primeiro lugar, não vamos nos deixar intimidar com as ameaças dos inimigos, através dos meios de comunicação, através dos fake news da vida. Pessoas que se vestem de médico para trazer notícias péssimas. Reportagens que nós vemos, muitas vezes só para trazer medo, caos, terror à nossa vida. O caminho da vitória está traçado, porque essa conquista foi lá na cruz do Calvário. O caminho passa pela nossa humilhação, pelo nosso arrependimento, por uma busca incessante pelo Senhor. Eu quero concluir, irmãos, dizendo de maneira muito clara: somente Jesus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Com Ele, a vitória é certa. Nós vamos vencer essa guerra contra o coronavírus. E Ele vai nos livrar ou vai nos fortalecer para enfrentar esse bicho. Ou a gente derruba ele ou amarra em nome de Jesus. O certo é que a vitória é certa. O que nós podemos declarar é que o Deus de toda glória sempre cuida de mim e sempre cuida de você. Amém, queridos? Vamos orar? Oh, Pai bendito, exaltado seja o teu nome, pela revelação da tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que nos mostra o caminho da vitória, através da revelação do teu Espírito. Precisamos sim, Senhor, reconhecer os nossos erros, nos humilhar perante a tua face, nos arrepender dos nossos pecados, ó Deus, pedindo perdão pelo pecado da nossa nação e buscar a vitória que só Cristo Jesus pode dar para louvor e glória e honra do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Aleluia. Que o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito permaneça com cada um de nós e com todo o seu povo espalhado na face da terra, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.